Eu já vou chamar o Marcelo Corber, que já está aqui com a gente, da Fingage. Já muito bom dia para você, Marcelo. Sempre muito bom recebê-lo aqui, tê-lo aqui na nossa programação do Pre-Market, e o Marcelo acompanhando de perto, né? Tanto as expectativas dos resultados, que a gente falou ontem aqui no nosso Pre-Market, quanto efetivamente a divulgação dos números. Marcelo, bem-vindo mais uma vez. Muito bom poder falar com você. Muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos para mais uma e tentar trazer para o investidor as notícias mais importantes do dia para que o pessoal fique preparado aí para o que vem nesse pregão do dia de hoje, Felipe. E sim, tivemos balanços na data de ontem, a gente vem acompanhando essa agenda intensa aí de balanços para essa semana. Como você falou bem, o mercado, de certa forma, antecipando em alguma medida o que poderia vir de BRF, né? E BRF de fato entregou um resultado que foi para o campo positivo, revertendo um prejuízo e teve lucro líquido de 823 milhões no quarto trimestre agora de 2023. E esse resultado reverte um prejuízo de quase 1 bilhão que eles registraram no final de 2022, um prejuízo de 956 milhões de reais. E reflete a melhora no cenário internacional e a queda dos preços das commodities, que é o principal fator de custo da companhia. Legal o investidor observar essas diferentes nuances e a forma como os mercados e o comportamento macro da economia e das mercadorias afeta de maneira diferente cada tipo de ativo, né? Nesse caso, a BRF tem na queda das commodities a sua principal combustível para a melhora dos seus resultados, e foi exatamente isso que aconteceu, já que os custos da companhia foram reduzidos e com isso a empresa viu o EBITDA crescer 84% nos últimos 3 meses de 2023, chegando em 1,9 bi. Já a receita líquida do período tem uma queda de 2,4%, fechando o quarto trimestre em 14,4 bilhões. Aí, mais uma vez, a gente vê quão importante foi essa queda de preço das commodities, que levou a uma queda de preço dos insumos da BRF, porque mesmo com uma redução de receita, a empresa conseguiu reverter um prejuízo de quase 1 bilhão para um lucro de mais de 800 milhões, fazer um EBITDA de quase 2 bilhões de reais, com uma geração de caixa operacional de 1,7 bilhão, caixa livre de 613 milhões de reais. O resultado desse último trimestre de 2023 foi considerado pelo mercado o melhor desempenho trimestral em muitos anos e marca o fim de um ciclo na BRF. Abrindo aspas aqui para o Michel Goulart, CEO da BRF, o quarto trimestre fecha o processo de melhoria contínua iniciado no final de 2022, que gerou melhorias superiores a 2,2 bilhões de reais. Continuando nas aspas do CEO, trabalhamos prevendo que isso aconteceria. Conseguimos atingir o target para o quarto trimestre, disse Goulart. Para ele, aquilo que era apenas um programa está se transformando agora em parte da cultura, essa cultura efetivamente de eficiência e de ganhos de escala na BRF. Em grande medida, 2 fatores tiveram impacto relevante para o resultado do quarto trimestre. O primeiro, como a gente falou, diz respeito à queda do preço das commodities, que trouxe um grande alívio no custo de produção da BRF, e o segundo foi a recuperação do mercado internacional na demanda dos produtos comercializados pela BRF, que a gente sabe tem uma exposição grande a exportações, né? Segundo ainda o CEO, a geografia que representou a melhor recuperação no último trimestre foi o Oriente Médio. A posição dominante da BRF na região permitiu que a companhia tirasse proveito para explorar a retomada de demanda e, consequentemente, de preços. Já no mercado interno, a decisão de elevar a posição comprada em grãos no terceiro trimestre, se aproveitando dos preços mais baixos, permitiram que a companhia ficasse fora do mercado nos últimos 3 meses, ou seja, eles anteciparam as compras no momento de preços mais baixos, né? E esse período houve então uma recuperação das cotações exatamente quando eles estavam fora do mercado por essa antecipação. Então acabou sendo um movimento que beneficiou muito o resultado da BRF, e, novamente, aspas para o CEO, ao longo do ano, nosso modelo preditivo nos permitiu acertar quase 100% os momentos certos de comprar e vender.
olhando para as geografias, muitas indicaram recuperação de preços e nos preparamos para capturar essa reação. Então a BRF preparada tanto no lado da compra de insumos quanto no entendimento prévio de quais seriam aquelas regiões que teriam uma melhor recuperação de preço. Olhando para 2024, o executivo ainda disse que a BRF começou o ano, abre aspas, encaixada, né? A expectativa é que os preços dos grãos se mantenham relativamente estáveis no primeiro semestre do ano, com a possibilidade de haver um novo ciclo de queda na segunda metade de 2024, com a entrada então da safra americana no mercado. Então, Felipe, esse foi o resultado de BRF, um bom resultado apresentado pela companhia, uma reversão importante de um prejuízo quase bilionário para um lucro de mais de 800 milhões, que traz essa combinação aí de tanto fatores de mercado que ajudaram, quanto a própria atuação da companhia no momento certo para antecipar a compra de insumos. O mercado já até na data de ontem antecipou essa alegria aí com o que seria o balanço de BRF. E é interessante, Marcelo, porque o mercado antecipou, mas hoje, por alguns relatórios que eu tenho lido aí a respeito desse resultado, hoje a ação também pode andar muito bem, né? Justamente por conta dessa surpresa, um EBITDA 10% acima do consenso, essa reversão do prejuízo, um lucro bastante importante. Algumas casas aí estão dando o preço-alvo para a BRF lá nos R$ 16,50. Lembrando que ontem fechou na casa dos R$ 14, né? Um upside bastante importante, aí, um upside de mais de 17% em relação ao fechamento de ontem. Então, por mais que tenha antecipado, talvez o investidor ainda consiga angariar aí um upside ao longo dos próximos dias, sustentado nesse resultado divulgado ontem. Sim, vai depender bastante da continuidade do que são agora as expectativas renovadas, né? Com essa chamada, o beat, né, que o pessoal chama na Faria Lima, ou seja, a superação da expectativa que tinha, principalmente para o EBITDA, como você trouxe muito bem, ela recalibra as expectativas agora do futuro, né? E a gente sabe que o mercado financeiro nada mais é do que a avaliação do valor presente de fluxos de caixa futuros, que se, portanto, são reavaliados para cima, a gente deveria encontrar apreciação nesse ativo ao longo dos próximos dias, semanas, quem sabe meses, Felipe. Ô Marcelo, é até interessante, né? A gente está vendo o andamento da temporada de resultados. Me lembro, no fim do ano passado, né? A gente bastante via movimentações das empresas de acordo com o cenário mais macro, né? Poxa, vai cortar juro, determinada empresa subia, não vai cortar mais juro, determinada empresa caía. A gente tinha um movimento setorial também bastante forte, mas a partir do momento que a gente tem o início da temporada de resultados, quando a gente começa a analisar os números, linha a linha de cada balanço, a gente vê que às vezes o call setorial não dá muito certo, o pessoal vai no stock picking, vai vendo as empresas que vão divulgando resultados e os resultados estão norteando muitas das movimentações dentro da Bolsa, né? Interessante e é muito importante nessa temporada de resultados que a gente acaba tendo, né, toda essa discussão, a gente acaba tendo toda essa movimentação das empresas, né, Marcelo, e inclusive deixando um pouco o call mais macro, né, para um, não segundo plano, mas a gente vai vendo uma movimentação forte empresa a empresa por conta dos resultados, não apenas naquele call macro, né? Subiu o juro, desceu o juro, juro futuro subiu, juro futuro caiu, expectativas de inflação, o call macro vai ficando, né? Talvez um pouco ali de lado, mas o call micro vai tomando conta, inclusive, das discussões, né? Com certeza, Felipe. O call macro ele fica esvaziado porque a gente passa a ter aí agora o factual das companhias, né? A gente começa a conseguir olhar de fato quais são os benefícios e os malefícios de cada movimento macro que vinha sendo antecipado pelo mercado. Né? A gente vê as especificidades de cada um dos negócios e das gestões, como a gente acabou de trazer BRF, que acabou conseguindo prever o momento certo de antecipação de compra de insumos e isso ajudou muito os resultados, então isso também afeta nessa escolha de quem são as ganhadoras do mercado, né? E também tem o fato de que, assim, obviamente ainda muita incerteza, obviamente ainda muita dúvida
principalmente em relação a juro americano, mas esse cenário macro e toda a especulação em relação a juro no Brasil, ela já está mais pacificada, porque como você começou o programa muito bem dizendo, a gente já tem inclusive contratados os próximos 2 cortes, assim, é praticamente consensual que esses cortes venham em meio ponto percentual nas 2 próximas reuniões. O juro terminal ele vai variar ali entre 8 na casa dos mais otimistas e 9,5, 10 em quem acha que não deve cortar tanto, mas também assim a gente não tem uma variação muito grande nas expectativas. Então acaba que esse call macro ele realmente se esvazia como um potencial driver de preço, porque ele quase que já virou consenso, né? A queda está contratada, a velocidade vai ser um pouco maior, um pouco menor, e acho que o que muda sim, e não à toa, é isso que a gente vem falando há muitas semanas aqui, é o que vai acontecer lá fora, né? O Boechat sempre fala muito bem, a gente é passageiro aqui, a gente responde aos movimentos externos também. Então, assim, a única chance de mudar aquilo que hoje é o consenso macro aqui, o consenso sobre política monetária no Brasil, é alguma mudança brusca daquilo que também já são as expectativas lá fora, que é um corte que vai estar ali entre junho e julho, em algum momento do tempo, o Fed deve começar esses cortes. Caso venham sinalizações de que esse corte pode ser postergado ainda mais, né? Porque o mercado tinha aquela primeira leitura de março, leitura que a gente sempre disse aqui que parecia muito otimista, Marco sempre trouxe aqui essa percepção, Boechat sempre trouxe aqui essa percepção. De fato, não se concretizou, o próprio Fed se manifestou claramente dizendo que não haveria corte ainda. Então, no final, assim, o call macro Brasil, ele acaba ficando esvaziado por conta de praticamente um consenso em relação ao que vai acontecer e a gente aí só fica olhando lá para fora para ver se a gente vai ser passageiro da alegria ou da agonia, Felipe. Pois todo mundo quer saber, né? Se esse trem aí vai levar para um bom destino ou se a gente ainda vai passar por umas turbulências aí, se a gente ainda vai passar por algumas intempéries no meio do caminho até chegar ao Eldorado, né, Marcelo? Até chegar naquele lugar que a gente bem sabe onde quer chegar.